Ainda surgiram perguntas relacionadas à lei do inverso do quadrado da distância. Então, qual a distância aplicada ao termo inverso do quadrado da distância? Se isso depende da radiação que está sendo avaliada ou se existe uma distância padrão. Você vê? Mais uma pergunta importante, né? Quando a gente fala de distanciamento seguro. Então vamos lembrar, primeiro que a partir de uma fonte pontual de radiação, ela vai se distribuir para todas as oportunidades de direção, né? A gente está falando de 360 graus de distribuição. A lei do inverso da distância, ela fala exatamente sobre isso, ou seja, à medida que eu me afasto de um emissor de radiação, a quantidade de raios que vai me alcançar é menor, ou seja, por consequência, a dose a qual estou sendo absorvido, né, a qual estou sendo submetido, é menor. Né? Então, quanto maior a distância, maior será a nossa segurança. Lembrando que se eu estiver dentro de uma sala, né, dentro de um ambiente onde há um emissor radiológico, a distância não é o meio seguro, ela também é um meio seguro. Eu não posso esquecer que eu tenho que fazer essa atividade num tempo curto de exposição, o menor possível para aquele procedimento, e estar utilizando as blindagens. Então, são meios de proteção que são comuns, são conjuntos. Então, eu tenho que fazer essa minha operação em tempo curto, a uma distância segura, a maior possível, não é isso? Fazendo uso das blindagens, ou seja, fazendo uso da radioproteção. Esse conceito, ele se aplica em conjunto. Tempo curto, distância longa e blindagem. Os três conceitos têm que ser pensados nesse momento. Quando a gente fala, então, de lei do inverso do quadrado da distância, fica muito difícil falar de uma distância segura. Né? É muito comum nos perguntar a que distância eu devo ficar de um equipamento emissor de radiação ou de uma fonte emissora de radiação, de tal sorte que ele esteja seguro. Ou seja, ela será segura se você usar de todos os preceitos. Unicamente enquanto distância não se deve usar como meio de proteção radiológica. Ela deve ser conjunta. Tudo bem, pessoal? Lembrar, independente da distância que eu estiver, eu vou estar recebendo radiação se eu estou no campo de ação de um emissor de radiação. Então, eu devo estar usando a proteção e devo fazer isso num tempo pré-determinado, num tempo curto, o menor possível, claro. Né? E também determinar nesse processo se eu preciso realmente estar acompanhando esse processo. Né? Se eu posso me ausentar da sala, né? Que é o caso de um acompanhante, de um profissional colega lá no hospital, que não precisa estar acompanhando esse exame, não tem que falar em distância segura. A gente tem que estar falando na possibilidade desse profissional não estar na sala no momento da exposição. Lembrando que essa exposição se dá em tempo curto. Então, é verdade que à medida que eu me afasto de uma fonte radioativa, essa distância quanto maior, melhor será. Mas não significa que eu estou em condição de segurança 100%. Eu estou reduzindo a minha dose, mas não necessariamente quer dizer que eu estou seguro. Eu não sei qual é a intensidade inicial dessa radiação, lá no ponto de produção, até onde ela me alcança. Se ela for alta no ponto de produção, ela vai ser tão alta quanto na distância que eu estiver. Então, cuidado, gente, com esse referencial de distância. Ele sozinho não significa proteção radiológica, né? Tempo curto, distância longa e blindagem. De novo, protetor de tireoide. Não vamos esquecer do protetor de tireoide, pessoal. Isso mesmo. Parâmetros de proteção radiológica muito bem estabelecidos desde 1998 na portaria 453. 453, exatamente. Uma outra pergunta foi: gostaria de saber por que todos os exames de raio-x só podem ser realizados na mesa com uma distância de 1 metro. Então, essa padronização, ela acontece mundialmente, especialmente para que as referências anatômicas elas sejam facilmente identificadas dentro de um padrão de observação. Então, num paciente que seja alto, num paciente que seja magro, num paciente que seja gordo, num paciente que seja menor, as referências anatômicas elas precisam se dar dentro de um distanciamento específico para que as observações dos órgãos analisados não fujam do protocolo que é estabelecido como identificação padrão daquela área. Então, sim, a distância ela é uma distância de 1 metro, referida a todas as pessoas, todos os indivíduos que possam ser avaliados dentro daquela organização anatômica específica de 1 metro. Quando a gente fala de distanciamento, né, como a gente falou lá na Lei do Inverso do Quadrado da Distância, a gente está falando agora de formação da imagem, estamos falando de protocolos de formação da imagem. Ou seja, vamos diferenciar essas características de distanciamento. Ou seja, quando nós estamos irradiando o paciente, nós temos o quê em foco? Nós temos o foco
imagens de órgãos do nosso paciente, partes do nosso paciente que deverão estar sendo registrados no nosso receptor. Então, eles são muito variados de paciente para paciente. Então, eu já tenho essa variação acontecendo anatomicamente falando. Então, alguma coisa deve ser fixa para que eu consiga ter um referencial geométrico. Se eu mudar a distância, além de eu estar mudando o paciente, eu estou mudando o referencial geométrico. Então, o que eu estaria fazendo a 1 metro é diferente daquilo que eu estou fazendo a 1,20 m em termos de medição. Então, se eu tiver que medir qualquer órgão no meu paciente, se eu mudar o referencial, as medidas serão diferentes. O tamanho, né, dessas estruturas anatômicas serão variados por paciente e por distanciamento. Não faria sentido. Então, nós protocolamos uma distância de 1 metro, que é uma distância que garante, primeiro, que a dose na superfície do meu paciente seja adequada o suficiente para não causar o dano no paciente. Então, por que 1 metro? Por que 1,20 m, 1,80 m? Por que lá os 35, 40 centímetros, 60 centímetros na mamografia, né? Porque nós precisamos de referencial de distribuição de dose, distribuição de feixe com referência geométrica que não provoque alteração nessas medições, porque senão as nossas imagens não têm um protocolo, ou seja, cada médico vai receber, por exemplo, o coração com um tamanho diferente, por quê? Ou porque o coração tem um tamanho maior ou menor no paciente, ou porque eu alterei a distância. Então, geometricamente, é muito semelhante ao que a gente poderia estar fazendo com um celular, né? Eu estou com uma câmera, se eu aproximo, eu tenho um tamanho, se eu afasto, eu tenho outro tamanho. Então, isso vai confundir quem faz a interpretação da imagem. Muito cuidado com as movimentações da mesa e com os posicionamentos do paciente, porque isso pode gerar uma identificação inadequada da imagem que está sendo realizada. Então, os protocolos, eles funcionam nesse sentido de que a gente consiga identificar precisamente a área que está sendo avaliada ali daquele paciente. Outra pergunta interessante que a gente recebeu foi como a radioatividade química está relacionado aos elementos radioativos que a gente identifica na física, que são utilizados nos departamentos de radiologia. Quando a gente fala de radioatividade, a gente vai trabalhar, na verdade, a produção de radiação, né? Raio-X? Não, a gente vai estar falando de um elemento químico que algumas das suas propriedades, né, de ordem química são somadas às propriedades físicas. As propriedades, qual é? A propriedade de produzir radiação, ou seja, ser um elemento radioativo. Esses elementos, via de regra, são naturais. Tá? Um elemento radioativo, natural, bastante conhecido, difundido é o urânio, por exemplo. Né? Ele está distribuído na natureza. Então, é um elemento químico, urânio, que tem propriedades de peso, não é isso? Ou seja, ele tem uma massa, ele tem um número atômico, fruto da organização nuclear dele, né? A distribuição de nêutrons e prótons no seu núcleo, essa distribuição energética dessas partículas no núcleo, o tornam, energeticamente falando, um elemento radioativo. E essa radioatividade vai se dar pela reorganização dessa estrutura nuclear. E dessa reestruturação nuclear, nós temos desintegrações já bem conhecidas no nosso meio, que é a desintegração por emissão de partícula alfa ou emissão de partícula beta. Temos outras formas de emissão também, mas entre essas as principais, emissão alfa e emissão beta. Né? A rigor, nós trabalhamos com a emissão beta, né, na área de saúde, e dessa emissão beta nós temos como subproduto desintegração nuclear um resíduo energético. Resíduo não é bem a palavra, ou seja, eu tenho um excedente energético que será distribuído para o ambiente na forma de radiação gama. Né? Então a gente está falando de um outro tipo de radiação eletromagnética que difere dos raios-x. Essa agora natural, né? Produzida por um elemento radioativo, né? E que tem um comprimento de onda diminuto, como é o comprimento de onda do raio-x, e com grande capacidade de penetração, né? Ou seja, com as propriedades de radiação ionizante, ou seja, a energia que ela possui é suficiente para que eu quebre, né, moléculas, que eu altere eletronicamente um átomo, tornando ele um íon. A diferença está em radioatividade apresentada por um elemento da natureza, um elemento químico, né, com as mesmas propriedades que nós temos no raio-x. Porque no raio-x nós temos uma produção promovida por quem?
por um aparato eletrônico, que é conhecido como tubo de raio-x, e nesse tubo de raio-x eu estou acelerando elétrons contra átomos de um anteparo, de uma placa, né, que a gente diz placa de tungstênio, né, dependendo do alvo. Né? Esse alvo pode ser tungstênio, como pode ser molibdênio, rênio, lá na mamografia. Né? Então, é uma produção que acontece de forma artificial e que eu dependo, claro, de uma quantidade de energia elétrica para que isso aconteça. Então, é uma radioatividade artificial. O que vai diferir, na verdade, é o fato de ser natural e artificial. Tá? Claro que a gente pode, quimicamente também, alterar alguns elementos químicos, tá? Que na natureza não são radioativos. Tá? Por exemplo, o iodo, que a gente utiliza lá na medicina nuclear, na natureza ele não é radioativo. Nós temos o iodo, nós num reator por irradiação com nêutron, nesse bombardeamento, nós tornamos esse iodo então radioativo. Então esse é um elemento artificial. É um elemento químico com radioatividade de emissão beta, acompanhada de gama, dependendo da propriedade que eu estou trabalhando, tá? Mas essencialmente vem acompanhado de uma emissão de uma partícula. Mas lembrando, o elemento é artificial. A mesma coisa o cobalto. O cobalto na natureza não é radioativo. Cobalto 59. Pelo mesmo processo de radiação, nós tornamos então o cobalto um elemento cobalto 60, que se tornou então um elemento radioativo. Essa é a diferença básica na radioatividade, né? Mas a rigor nós estamos falando do mesmo conceito, né? Radiação e radioatividade.